Boa tarde para todas as pessoas. Boa tarde. Nós não vamos deixar esse sentimento fúnebre conduzir a audiência. Essa audiência, ela reforça o papel que cada um de nós estamos cumprindo para manter de pé a democracia. Não a democracia inacabada, que naturaliza a ausência de negros, não a democracia inacabada, que persegue mulheres até a morte, mas a democracia que a gente quer. A democracia onde o Estado seja forte, tão forte como a forma como o presidente Lula tem conduzido, e faz diferença hoje ter o presidente Lula à frente dessa nação, porque, de fato, a gente está vendo entregas concretas como essa. Não é só um diploma, a certidão, esse pedaço de papel, muitas vezes cobrada nos processos de reparação, é, sim, um compromisso desse nosso governo em trabalhar com a verdade. E aí, como o momento é um momento solene, é um momento importante para a história, eu trouxe também algo escrito. E aí eu quero cumprimentar, agora sim, cumprimentar todas as autoridades, familiares que aqui estão, companheiros e companheiras presentes nessa solenidade, cumprimentar a nossa ministra, que está de forma remota. Sei quantas mulheres têm se desdobrado para cumprir tarefas, mas cumprimentar a nossa ministra, Macaé Evaristo, uma mulher negra, mineira, e que, à frente do Ministério de Direitos Humanos, provocou, sim, disse, vamos abrir as entregas das certidões aqui em Minas Gerais, e é um recado importante no Estado hoje, conduzido por um governador que tem tendência a defender o fascismo, tendente a fazer discursos públicos a favor de autoritarismo. Então, é importante a gente estar aqui nessa casa, lembrando também o papel da Assembleia Legislativa em garantir a democracia, tanto é que a gente está aqui na Comissão de Direitos Humanos. Cumprimentar a nossa deputada federal, Natália Bonavides, bem-vinda a Minas Gerais. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo em Brasília e cumprindo essa tarefa histórica, né, de estar à frente da Comissão da Câmara Federal de Direitos Humanos, e, em especial, dos mortos desaparecidos. Uma jovem cumprindo essa tarefa, que é muito importante para os nossos ancestrais. Saúdo a presidenta da Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos Políticos, Eugênia Augusto Gonzaga, o representante do Ministério da Defesa, Rafaelo, o representante do Ministério Público Federal, Ivan Garcia, representante da sociedade civil, Maria Cecília de Oliveira. Cumprimento também Diva Soares Santana, que aqui representa todos os familiares que, durante décadas e décadas, lutaram para demonstrar que existe prova de que a ditadura aconteceu, de que ela foi o maior crime contra a humanidade e que precisa de reparação. A verdade é para a gente chegar na justiça. Registro especial a presença da ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar. Muito importante, não só a sua história, a memória, mas por somar nas trincheiras e sabendo que a maioria dos torturadores que precisam ser responsabilizados são militares e continuam ameaçando a democracia. Quero ainda dirigir a palavra de acolhimento às 21 famílias que eu imagino que pode ter mais aqui, que estão presentes e receberão a certidão de óbito retificadas, representando todas as outras 63 famílias convocadas para esse ato. Cada nome lembrado aqui é um pedaço do Brasil que não deixou silenciar. Então, parabéns a cada uma das famílias aqui. Estendo meus cumprimentos a todos que constroem e integram a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos e que têm a responsabilidade histórica de assegurar a verdade que vem à tona e que se inscreve nesses registros oficiais no país. Cumprimento de forma especial Vera Silva Paiva,
filha de Eunice e Rubens Paiva. E eu peço licença para reproduzir uma de suas palavras, né, falando que não gostaria que a história da sua família, né, virasse um deslumbro, né, mas que era importante lembrar que as vítimas da ditadura têm homens e mulheres assassinados, torturados, desaparecidos, além das comunidades quilombolas, povos indígenas massacrados e continuam massacrados nesse país. Então, tem muitos quilombolas também que foram perseguidos, negros, negras, e as suas palavras sempre lembram a gente o papel da cultura e do cinema em manter viva, mas também formar. O filme, centenas de filmes que a gente já viu, ele ajuda os mais novos a letrar de forma pedagógica e não esquecer jamais o que foi a ditadura, o que foi a tortura, os impactos políticos, a perseguição e quem foram os perseguidos, para não houver distorção da história. Como você disse, não falta ossos de indígenas no caminho da exploração da Amazônia. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, ao menos 8.350 indígenas foram mortos no período investigado, em decorrência de ação direta de agentes governamentais na omissão do Estado. Esse número, já tão alto, representa apenas uma fração da tragédia. A própria comissão reconheceu o total real dever exponencialmente maior, porque apenas uma parcela restrita dos povos foi analisada e, por muitos casos, a quantidade de mortos era tão elevada que sequer foi possível estimar. Então, fica ainda a demanda da gente encontrar os ossos dos indígenas e do povo negro. Esses dados dialogam com a dor de hoje, que também ecoa em todas as pessoas que aqui estão presentes e que representam as demais vítimas, mães, filhos, filhas, familiares, e justamente essa memória coletiva que vai dos povos originários massacrados, à luta das famílias desaparecidos e que dá sentido ao que estamos fazendo aqui hoje. Pela primeira vez na história, a família de vítimas da ditadura empresarial, militar, recebe certidão de óbito retificada, documento que registra de forma clara e definitiva a verdade. Seus entes queridos não morreram de causas naturais, mas sim de forma violenta, consequência da repressão política e da violência do Estado. Esse é um processo nacional que se inicia aqui em Minas Gerais, da entrega, sendo corrigida a história no papel. Os registros que agora vão para as escolas, vão para os equipamentos do Estado, vão ficar pendurados aqui nessa casa, onde tem ainda deputados que sobem à tribuna para defender o AI-5, para defender a ditadura, para dizer que é mentira. Eles terão que ser responsabilizados, porque essa casa hoje conhece as provas da ditadura, porque abriu as portas para entregar as certidões. Esse compromisso com a memória coletiva... Esse compromisso com a memória coletiva e com a verdade só foi possível através da Comissão Nacional da Verdade, que, então, presidenta Dilma Rousseff instaurou. Presidenta essa que também foi presa, política, torturada, sob o comando do coronel Brilhante Ustra, exaltado no Congresso pelo traidor da pátria e inimigo da verdade, Jair Bolsonaro. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Como lembrava Carlos Marighella, militante, homem negro, assassinado pela ditadura, a mando do delegado Fleury, que é preciso não ter medo. Isso é Carlos Marighella dizendo, é preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer. E eu digo, a mesma lógica autoritária que matou, torturou, fez desaparecer pessoas durante a ditadura, ainda ecoa na nossa sociedade. Em outubro de 1992, assistimos à chacina do Carandiru, sobre o governo de Luiz Antônio Fleury, o mesmo Fleury, filho,
resultou na morte brutal de 111 detentos dentro do Carandiru. Obrigada. O mesmo Fleury. Levar justiça a esse crime que arrasta até hoje, já que os primeiros condenados foram condenados aos 22 anos depois, entretanto, sem nenhuma pessoa presa ainda. Em maio de 2006, mais um massacre, nada menos que 493 corpos desapareceram e foram executados, vítima do Estado, sendo mais de 400 jovens negros, afro-indígenas e pobres. Dali surgiram as Mães de Maio, que segue denunciando até hoje. Baixa a guarda, não baixa a guarda para cada filho, cada corpo sem nome, cada injustiça que ainda não veio. Em 1979, a lei de anistia entra em vigor. E muitos dos militares torturadores da ditadura saem impunes. Brilhante Ustra, reconhecido como torturador, apenas em 2008 foi reconhecido, nunca foi preso. Apenas 60 anos depois da condenação, a cada militar, uma condenação foi dada a torturar. Até hoje, 60 anos depois, nenhuma condenação foi dada a torturador. A lentidão brasileira, ao pautar a memória, concedeu a Ustra morrer de velhice no conforto da sua mansão, com dinheiro público. Concedeu às famílias de torturadores pensões altíssimas, enquanto para as famílias, sequer o direito à verdade, sequer a certidão de óbito. Então, gente, 8 de janeiro de 2023, o Brasil inteiro viu, em rede nacional, a tentativa violenta de golpe contra as instituições democráticas. Os mesmos herdeiros da ditadura estavam lá, mandando, comandando, financiando. Mais recentemente, esse episódio simbólico de ocupação da mesa diretora da Câmara dos Parlamentares, feita pelos parlamentares de extrema-direita, obstruindo a volta dos trabalhos do Legislativo, continua ameaça permanente. Ambos os fatos revelam como ainda convivemos com práticas autoritárias e como a lentidão histórica vem enfrentar... Estou fechando, mas é importante a história deixar registrado. A memória e a verdade sobre a ditadura, sobre espaço para que a democracia seja realmente respeitada e plena. Não aceitamos o retorno do autoritarismo, nem pela força e tampouco pelo silêncio. Sabemos que o Brasil tem memória e que precisa essa memória ser resquentada, redita, reeditada, principalmente para os mais novos, e ocupando as redes sociais para falar disso. As fake news têm chegado principalmente nas nossas crianças, nossos jovens, por meio da internet. Então, falar de ditadura, dizer que precisa reparar, dizer que os mortos ainda estão revirando em seus túmulos, esperando por justiça, precisa ser dito também, além do audiovisual, nos meios de comunicação, nas plataformas. E controlar e fazer justiça é também não permitir que essas plataformas sigam espalhando fake news e mentira. É a nossa chance do futuro, está na nossa história contada por vozes que não têm medo de dizer a verdade. Eu estou aqui, nós estamos aqui, nós vamos seguir aqui, ainda estamos aqui. E agora, buscando reparação, mesmo que tardia, não temos que recuar. Então, em memória dos 63 e desses 20 e poucos que estão aqui, nós queremos, sim, reparação. Essas são as minhas palavras, presidenta. Obrigada.